Fala galera, tudo bem? A Juventus foi eliminada pelo Villarreal na Champions, o Villarreal vai às quartas, mais um grande feito para o clube que vive aí anos bastante especiais e mais uma página importante que escreve o Unai Emery, né? Um treinador que tem uma trajetória e tanto quando a gente fala de competições europeias, especialmente na Europa League, e agora conseguindo levar um Villarreal que já tinha eliminado a Atalanta naquele confronto direto da última rodada da fase de grupos, deixa outro italiano pelo caminho. Aliás, a Itália não tem representante nas quartas, embora tenha uma liga que cresceu muito, se recuperou muito nesses últimos anos, fica sem representante nas quartas dessa temporada da Champions, que tem aí 3 ingleses, 3 espanhóis, um português e um alemão. E vamos falar então desse confronto, ou desse jogo, né? Tem um vídeo da partida de ida, que foi um duelo, e acho que esse era um dos confrontos mais equilibrados, e até por isso um dos mais interessantes dessas oitavas, ainda que não fosse dos mais badalados, certamente, não estava entre os mais esperados, com mais holofotes, mas acho que tinha aí um duelo bastante interessante do ponto de vista tático, de adaptações estratégicas, o Unai Emery de um lado, o Allegri do outro. Na ida isso já tinha aparecido, e dessa vez o placar final acaba sendo um placar bastante dilatado, e acho que muito exagerado, pouco compatível com o que aconteceu dentro de campo, né? A gente pode questionar quem foi melhor até, porque quando você olha para um 3-0 apenas no final, parece ser algo muito definitivo, no sentido de um time foi muito superior ao outro, um atropelou o outro, quem perdeu não teve a menor chance, e não foi bem por aí, né? Então, olhando para o jogo, fica nítido que a Juventus teve chances para ganhar a partida, e que a Juventus dominou o jogo e foi superior durante a maior parte do duelo, inclusive. Tanto que um dos nomes mais importantes foi o Rulli, que é um goleiro que eu considero um goleiro instável, assim, inseguro muitas vezes, mas que fez defesas boas e que foi muito importante na saída com os pés para uma construção que o Villarreal tentou fazer desde o início e que tinha uma marcação muito direcionada da Juventus também. Então, acho que passou por aí um pouco dessa batalha estratégica e que tem a Juventus criando chances, muito a partir do quadrado, sempre ele, né? Nesses jogos ele acaba sendo meio que, às vezes, até a única opção de construção, e com bons passes. O início do jogo do quadrado foi muito bom, cruzamentos a partir da ala pela direita, passes por dentro, e um Vlahovic que deu muito trabalho no primeiro tempo, que teve chance clara, que parou na trave, parou no Rulli, travou uma batalha interessante com o goleiro do Villarreal também. Então não dá pra dizer, a Juventus não jogou nada, a Juventus não teve chance, o Villarreal foi amplamente superior. Não, não é por aí, embora o Villarreal tenha saído com um grandíssimo resultado. Então, dito aí, falado aí, alguns dos pontos, né, assim, a gente pode ir para o andamento da partida como um todo, e quando a gente fala em andamento da partida, antes de entrar nos duelos do campinho também, um pouco mais para esse lado tático, na questão ainda dos destaques, o impacto do Gerard Moreno, né, que não é de hoje, né, o Gerard Moreno há muitos anos é um atacante que muda o nível do ataque. E no caso ele está se recuperando de lesão, já tinha sido desfalque na ida, e quando a gente fala da estrutura de ataque do Villarreal, a presença dele modifica radicalmente esse funcionamento. Então a alternativa que ele deu na reta final foi fundamental. O impacto foi enorme, foi imediato, porque a participação dele já é direta na construção dos lances. Logo na sequência vem um pênalti do 1-0, e aí o jogo sai do controle entre aspas, né? Porque assim, no segundo tempo o Villarreal já tinha conseguido fechar melhor os espaços, impedindo que a Juventus tivesse o mesmo poder de criação, o mesmo volume ofensivo. Mas falando então das propostas iniciais e das variações, acho que é um jogo interessante até do ponto de vista de variações, e essa mudança de segundo tempo até se assemelha um pouco à que eu citei no vídeo de ontem, falando sobre a mudança de função do Griezmann no segundo tempo para fechar uma segunda linha pelo lado direito do campo. Passa um pouco por aí também a forma como o Villarreal se adapta no segundo tempo à forma da Juventus atacar. Mas então a Juventus tinha teoricamente ali, né, o que se imaginava, vai ser o quadrado como meia, quadrado como ala, o quadrado como lateral, Danilo como zagueiro, enfim. O Rugani acabou sendo o zagueiro, então Rugani, De Ligt e Danilo formaram esse trio de defesa, com o De Sciglio pela esquerda, quadrado pela direita, no meio Arthur, Locatelli e Rabiot, com Morata e Vlahovic no ataque. O Arthur até tendo muita participação, né? Até pela função que ele exerceu. O Arthur tá tendo sequência de jogos agora na Juventus depois de bastante tempo e jogando como esse primeiro cara do meio campo. Então a bola passou muito por ele. Foi o cara que mais teve a bola nos pés ali dos homens de meio campo, até porque o Locatelli, por não ter sido esse primeiro cara da saída, em muitos momentos se projetava, virava uma opção de passe mais adiantada, à direita, muitas vezes na entrada da área. Então o jogo passou muito pelo Arthur. Acho até que não foi uma partida ruim dele, não foi uma partida brilhante também, evidentemente, mas ele teve momentos em que tentou arriscar um último passe, um passe mais agudo para furar a defesa, e momentos que isso funcionou, outros que não, faz parte, acho natural e importante para ele esse início de sequência de jogos. Achei que o primeiro tempo dele foi bom, no segundo tempo a Juventus como um todo não conseguiu explorar mais os espaços que tinha até então. No lado do Villarreal, acho que estava o grande ponto aí das variações, da forma do time jogar. O Villarreal do Unai Emery é um time que
parte de um 4-4-2, falei sobre isso na partida de ida também. Só que é um 4-4-2 que engana porque, na verdade, o funcionamento te traz um desenho muito diferente na hora de pensar na faixa de campo que cada uma dessas peças ocupa. Então, dessa vez, com mudanças, né? Então, o Aurier na lateral direita, o Foyt é muito mais um zagueiro que fica na base da saída. O Aurier já é um lateral muito mais ofensivo. E foi até curioso ver nos momentos sem bola, quando o time se adapta para ter uma linha de 5, o Aurier ficando por dentro, né? Que não tem muito a ver com as características principais do Aurier, que são muito mais dessa força na chegada à frente, ainda que sem muita qualidade para um cruzamento, errando muitas vezes isso, mas é um jogador que tem muito mais essa chegada do que exatamente uma composição, uma concentração para a tarefa defensiva. Mas dessa vez foi ele no lateral pela direita, pelo lado esquerdo, o Estupinhan, sem Alberto Moreno, Trigueiros. Manu Trigueiros joga como esse meia da segunda linha pela esquerda, de forma alguma aberta, né? O Alberto Moreno já não tinha ocupado esse espaço também, mas no momento sem bola, sim, recompõe por ali. Capu e o Parejo, né, os dois meio-campistas, os dois caras de construção, as duas peças mais importantes desse funcionamento coletivo do Villarreal, formando a faixa central. Pelo lado direito, a opção foi pelo Yeremy Pino, com o Chukwueze ficando no banco, entraria no segundo tempo, com o Lo Celso na frente, junto com o Daniuma. Então uma forma da gente olhar para o desenho inicial e outra forma da gente olhar para como essas peças se distribuem em campo, especialmente no momento com bola. Porque aí no momento com bola, o Villarreal tem Capu e Parejo fazendo a saída de bola, próximos aos zagueiros, um Yeremy Pino bem espetado na ponta direita, um Daniuma que sai da referência para cair pela ponta esquerda, um Lo Celso que sai da dupla de ataque para virar um meia que recua e que joga ao lado do Manu Trigueiros, que é o meia pela esquerda que aparece por dentro. Então acaba se formando basicamente um quadrado no meio do campo, né? Os dois volantes, Capu e Parejo, com os dois meias nesse caso. Um que partiu da meia esquerda e o outro que partiu do papel de segundo atacante, Lo Celso e Trigueiros. Feito esse quadrado, assim o Villarreal tenta avançar. Corredor esquerdo, do Estupinhan. Corredor direito, tem o Yeremy Pino mais à frente, com o Aurier vindo de trás, próximo dos zagueiros na saída de bola. E essa é a distribuição das peças, com o Daniuma, que é muito mais um atacador de espaços, uma ameaça em contra-ataques. Brilhou bastante naquela partida contra a Atalanta no fim da fase de grupos. Ele foi fundamental para a classificação do Villarreal às oitavas. E a Juventus, sabendo disso, montou uma estrutura e tentou pressionar desde o início, encaixando de uma forma muito bem definida, né? Então, nos momentos de saída de bola, o Julian, um goleiro confortável com a bola nos pés, a Juventus colocava Vlahovic e Morata, dessa vez o Morata de fato numa dupla de frente e não fechando uma linha de meio campo como fez no jogo da ida. Os dois atacantes observando a saída curta para os zagueiros, né, para Raul Albiol e Pau Torres. Os dois atacantes encaixam dessa forma. Os dois alas da Juventus podendo saltar nos laterais caso a bola fosse por esse setor. Então o De Sciglio pode subir eventualmente para fazer esse encaixe por lá. Ou do outro lado, principalmente desse lado quadrado, porque do lado do De Sciglio você tem a preocupação com o Pino, que fica mais espetado por ali, né? Diferentemente do que faz o Trigueiros do outro lado. O Trigueiros tenta flutuar por dentro junto com o Lo Celso, principalmente porque vai existir espaço às costas dos meio-campistas. Por que isso acontece? Porque os dois meio-campistas da Juventus, no caso o Arthur e o Locatelli, sobem para marcar individualmente, para encaixar essa pressão diante de Capu e Parejo. Então a ideia é evitar que o Villarreal consiga sair jogando de trás, tirando as possibilidades de saída dos zagueiros, o Pau Torres, por exemplo, é um zagueiro de ótimo passe, mas principalmente tirando a tranquilidade de Capu e Parejo, colocando esses dois meio-campistas pressionando, encaixando por lá. O Rabiot acabava sendo muitas vezes esse cara que pela esquerda, aí sim, ele ia encaixar no Aurier para permitir que o De Sciglio ficasse mais atrás, já que tinha a ameaça do Pino por aquele setor. E mais uma vez, um Danilo fazendo um papel importante de muitas vezes sair do trio de zaga para acompanhar por dentro essa movimentação, já que você tem dois jogadores que vão tentar ocupar as costas dos volantes que subiram para pressionar, é muito importante ter essa leitura, né, de quem vai fazer essa compensação. Ora, o Rabiot por dentro, quando o ataque se dava pelo lado do quadrado, o Rabiot vira mais um volante por dentro. Em outros momentos, o Danilo é quem vai aparecer por dentro se a saída de bola tivesse sido feita pelo outro lado. E assim a Juventus conseguiu ter uma marcação que impedia que a posse de bola do Villarreal chegasse de fato com perigo ao campo de ataque. E também não tinha uma ameaça real em contra-ataques. Eu falei da ideia de acionar um Daniuma em profundidade. Isso quase não acontece. Méritos aí também para o trabalho defensivo, para um Danilo que compõe bem diferentes funções e que faz uma temporada muito boa nesse aspecto. E aí
de uma maneira geral, foi uma Juventus que, ocupando o campo de ataque, a partir dessa boa marcação que fazia, não deixava o Villarreal à vontade com a bola, e com a bola tinha Deixílio bem aberto de um lado, Quadrado aberto do outro, com Danilo e Rugani muitas vezes ocupando até faixas avançadas por dentro, né, o De Ligt ficando como esse cara mais recuado, como zagueiro central, o Arthur sendo o volante mais recuado que direcionava. Então Locatelli, Rabiot apareciam mais à frente, tentando dar apoio por dentro a Vlahovic e ao Morata. A Juventus teve volume, a Juventus teve chances, a Juventus poderia ter vencido o jogo pelo que criou no primeiro tempo. E qual que é o ponto aí da adaptação, né? Pelo fato do Deixílio muito espetado pelo lado esquerdo começar a gerar problemas, o Yeremy Pino, que era o ponta pela direita, o meia pela direita nessa segunda linha com 4, ele cada vez mais é empurrado para trás e vai virando, ainda ao longo do primeiro tempo, de forma mais fixa no segundo, um quinto jogador da primeira linha, justamente para permitir que o Aurier ficasse por dentro e assim você protege mais, não espaça os jogadores da primeira linha, já que era tão importante fechar os espaços por dentro para Morata e principalmente para o Vlahovic. Mas como o Deixílio estava recebendo com muita facilidade essa bola por lá, isso era um problema. E aí o que começa a acontecer? Primeiro o Pino volta e aí vira uma linha com 5 e 3 jogadores por dentro. Depois o Lo Celso é puxado para trás e aí vira uma segunda linha com 4 no segundo tempo. Aí sim, um 5-4-1, e por isso eu falei da semelhança com a mudança de posição do Griezmann na partida contra o Manchester United, porque ele volta para fechar uma segunda linha com 4 e o 5-4-1 fecha os avanços do Alex Telles no segundo tempo da partida. Então o Villarreal no segundo tempo, preenchendo um pouco mais as duas primeiras linhas, tirou essa facilidade que a Juventus tinha para circular o jogo, para abrir o campo, para chegar com mais perigo. E assim, o segundo tempo vira um jogo de bem menos chances claras. Mas não é que o Villarreal conseguisse também acionar saídas rápidas. Esse era o grande ponto. O Villarreal conseguiu conter o ímpeto e o volume ofensivo da Juventus, que tinha sido grande no primeiro tempo, e no segundo tempo o jogo ficou mais morno nesse sentido. E aí a gente cai naquele ponto que eu falei no início. O impacto de um Gerard Moreno entrando. Porque se esses encaixes estavam bem desenhados para o momento de saída de bola do Villarreal, claro, vieram as substituições como um todo, né? O Chukwueze entrando para fazer esse lado direito, mudanças nas peças de meio campo, enfim. Mas o que é o mais importante aqui? A entrada do Gerard Moreno dá ao Villarreal a possibilidade de uma bola mais longa encontrar um cara capaz de prender, ganhar essa primeira disputa pelo alto, segurar a bola de costas, fazer um pivô, para aí sim acionar os caras em velocidade. Danilo e Chukwueze. Já nessa altura não o Pino, o Chukwueze tinha entrado pelo lado direito, e aí é o jogo do Villarreal. Então é sim um jogo de contra-ataque, é um jogo que visa essa estratégia de ser muito vertical quando recupera a bola, ainda que faça questão de sair somando passes, porque tem qualidade para isso, com os zagueiros, com os dois meio-campistas, mas esse jogo de contra-ataque que tinha castigado, por exemplo, a Atalanta na última rodada da fase de grupos, ele só foi aparecer nos minutos finais. Também, claro, porque a Juventus se expõe depois de tomar o primeiro gol, muda o sistema, tenta se lançar ao ataque, mas principalmente pelo impacto do Gerard Moreno, porque aí é um cara para ganhar essa primeira bola, e aí sim, ganhou essa primeira bola, você vai conseguir estabelecer o time no campo de ataque e acionar os caras de velocidade, Chukwueze e Dani Uma. Aí o jogo encaixa. E assim o Villarreal conseguiu castigar a Juventus já nos minutos finais, mas com uma participação muito grande do Gerard Moreno. Se a gente pensa, o lance anterior ao pênalti do 1-0 já tinha sido uma bola que o Gerard Moreno tinha conseguido dar sequência ao ataque. O lance do pênalti é o Gerard Moreno dando sequência ao ataque. E depois do 1-0, mais ainda não sei, porque já tinha sido suficiente para abrir o placar, mas tanto quanto, né, o Gerard Moreno sendo acionado como esse desafogo. Então ele traz um impacto, uma mudança de nível pro ataque, e por mais que ele não seja o mais rápido dos homens de frente, ele não é a maior ameaça para um contra-ataque, mas ele é o cara que vai conseguir ligar os contra-ataques muitas vezes, que vai conseguir manter a bola na frente, que vai conseguir impedir que a defesa adversária encaixe a marcação como a Juventus estava fazendo na maior parte do jogo. Então assim, no todo, é um jogo em que a Juventus não foi mal. A Juventus cai de uma forma precoce até certo ponto, acho que era um confronto dos mais equilibrados, então não é nenhuma surpresa que o Villarreal tenha passado, mas a Juventus cair também não chega a ser nenhum choque, pelo que é a Juventus nessa temporada e na temporada anterior também, mas o placar eu acho que chama atenção porque foi exagerado e porque não reflete muito o andamento da partida, que teve uma Juventus até melhor durante boa parte do tempo e que teve uma Juventus que poderia ter passado. Não passou,
méritos por outro lado, o Villarreal que com o Unai Emery consegue escrever mais uma bela página dentro da sua história europeia, tá nas quartas, é um time chato de enfrentar, porque é um time bem armado, que tem qualidade, claro, não tá no nível das maiores forças do continente, mas conseguiu já deixar para trás dois adversários de qualidade. A gente pode discutir o nível atual da Juventus, mas não deixa de ser um time de qualidade quando comparado ao do Villarreal, ainda mais tendo o acréscimo de um Vlahovic no meio da temporada, que era um cara que poderia fazer diferença, como começou mostrando no jogo da ida, e como foi um incômodo também nessa partida da volta ao longo do primeiro tempo. Foi um jogo bastante equilibrado, foi um bom confronto, taticamente falando, e no fim deu o Villarreal que está nas quartas. O espaço está aberto para vocês, um abraço, até a próxima.